Bom dia, gente. Hoje é o dia 20 de abril e a gente está começando a nossa aulinha de hoje trabalhando uma temática que, na verdade, foi comemorada no dia de ontem, né? Ontem a gente comemorou o Dia do Livro Infantil, a gente teve uma atividade com o signo Pica-Pau Amarelo e com uma homenagem a Monteiro Lobato. E portanto, hoje, né, a gente vai comemorar o Dia do Índio, apesar de que o Dia do Índio foi o dia do ontem, certo? Eu vou começar com vocês hoje trazendo essa música de Baby do Brasil, falando sobre o índio brasileiro. Vou aumentar aqui o volume para vocês escutarem bem essa música. Depois eu volto trazendo mais explicações. As terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasilis, pois todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm o dia 19 de abril. Mas agora eles só têm o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de viver. E no entanto hoje, seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Curumim, Cuiatã, Cuiatã, Curumim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasilis, pois todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm o dia 19 de abril. Mas agora eles só têm o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra. Beleza, gente? Tá aí essa música aqui, Baby do Brasil. Todo dia era dia de índio, certo? Então, depois de vocês verem e ouvirem essa música especial falando sobre os índios, a gente vai passar agora a explicação de alguns pontos importantes aqui para você a respeito das origens dos índios no Brasil, né? A gente sabe que os índios chegaram muito antes que os portugueses chegassem aqui no Brasil, os índios já estavam aqui. Então a gente vai escutar um pouco desses primeiros povos da América e em seguida a gente vai ver os costumes, os hábitos, a religião dos índios. Eu vou passar aqui para um blog que trata desse tema, os primeiros povos da América. Os primeiros povos da América se referem àqueles que viviam antes da chegada do europeu, né? Então aquela história de que os europeus descobriram o Brasil, isso aí é tudo história furada, porque na verdade já existiam muitos povos que
habitavam o país. Também são chamados de pré-colombianos, pois são situados no período antes do desembarque, ou seja, da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Os exemplos de povos pré-colombianos são os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, chauís, navajos, inuites e muitos outros. Agora, como é que eles chegaram aqui? Qual é a história que os antropólogos, que os historiadores contam a respeito da chegada desses povos aqui? Então veja bem, o Estreito de Bering, a gente tem um mapazinho aqui que explica como esses primeiros habitantes chegaram aqui no território americano. O continente americano já era ocupado por diversos povos há cerca de 10.000 anos, como demonstram evidências arqueológicas, ou seja, estudos que foram feitos a partir de objetos que foram encontrados, a partir de ossos desses primeiros habitantes que foram encontrados e outras maneiras de observação. Aí você vê aqui, olha, o mapa mundial, a gente está vendo aqui a Ásia, do outro lado a gente está vendo o continente americano. Então foi justamente por aqui, dos povos vindos do deserto da África, da Ásia e da Sibéria, que atravessaram esse estreitozinho aqui, né? Uns por barcos e outros quando o gelo ficava duro, né? Ficava sólido, a água ficava sólida e virava gelo, eles ultrapassavam aqui e adentravam no território americano. Como também os outros povos, os povos que habitavam a região da Oceania, né? Existem relatos, né? Que esses povos também chegaram aqui na América e na América do Sul através de expedições marítimas, através de barcos, né? Existe também essa explicação. Então, seguindo aqui com vocês, entretanto, há provas que apontam a existência de seres humanos nessa parte do globo, mesmo antes das excursões do Estreito de Bering por rotas alternativas ou pela navegação. Foi justamente aquilo que eu expliquei aqui para vocês. As características dos primeiros povos da América eram as seguintes. Os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. Segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes aos povos da África, da Austrália e dos povos mongóis. Essa teoria é apoiada por pesquisas genéticas que apontam um paralelo entre o DNA dos índios americanos e dos povos citados. Esses povos caçavam a mastodontes, preguiça gigante, tigre-dente de sabre e o tatu gigante. Todos esses animais, gente, eram animais pré-históricos. Eram animais que habitavam a Terra numa época muito distante. O extrativismo, contudo, não era a única maneira de subsistência dos povos, ou seja, é a exploração da natureza para o indivíduo se manter. Isso que se chama de extrativismo. Há 7.000 anos, as nações americanas já dominavam a agricultura, plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca. Da mesma forma, domesticavam pequenos animais. Certo? O continente americano estava inteiramente povoado na época da chegada de Cristóvão Colombo, além de coletores divididos em vários povos e espalhados por todo o continente. Pronto, aí a gente chega aqui e a gente vai adiantar, porque isso aqui é a história de outros povos que habitavam a América, né? Os astecas, os maias. E a gente vai para a América do Sul, né? Que é a nossa parte do continente em que nós vivemos. Então, na América do Sul, a América do Sul estava povoada por várias tribos que se organizavam de maneiras distintas. Temos uma civilização chamada civilização Inca, que se estendeu seguindo a Cordilheira dos Andes, certo? Deixa eu mostrar aqui a Cordilheira dos Andes aqui para vocês.
Olha, tá vendo? É toda essa região aqui é muito montanhosa. Nessas imediações que esses chamados povos incas, eles se encontravam, certo, gente? Então, deixa eu voltar. Já expliquei o que era a Cordilheira dos Andes. Igualmente, o futuro território brasileiro estava ocupado por dezenas de povos, como os tupis, os tamoios, os aimores, os tupiniquins, os guaranis e muitos outros que foram perdendo seu espaço à medida que avançava a colonização portuguesa, certo? Então, eu não vou ler sobre os incas porque não é o que mais nos importa. Eu vou ler sobre os índios brasileiros, né? Os índios que habitavam essa região, que futuramente seria apelidada pelos portugueses de Brasil, que é o país que nós vivemos hoje. Os povos indígenas brasileiros. A região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada por cerca de 4 milhões de índios. Então era muita gente, eram 4 milhões de índios que habitavam todo o território brasileiro. 4 milhões de índios quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída por coletores e caçadores. Hoje mesmo, após a redução do território indígena, há cerca de 240 povos indígenas no Brasil que falam até 150 dialetos. As principais causas da redução da população foram a pressão colonizadora e as doenças trazidas pelos portugueses. Os remanescentes dos povos indígenas brasileiros ainda vivem em constante disputa por território, são alvo de doenças e vivem a maioria em extrema pobreza. Entre os povos está o Guarani Kaiowá, que vive na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O assassinato de líderes indígenas e a ocupação de terras são constantemente divulgadas pela mídia, né? Isso acontece porque, como os índios eles habitam essas regiões de preservação, que são patrimônios e sítios que são determinados pelo governo, então de proteção território indígena, de proteção indígena. Então, existem muitos fazendeiros que tentam invadir essas áreas dos indígenas e acabam assassinando os líderes indígenas. Essa é a triste realidade das populações indígenas no Brasil hoje. Certo, gente? Então, a gente passa daqui, né, que já teria a América do Norte, os índios que habitavam a América do Norte, você já vê que já é um pouco diferente dos nossos índios aqui no Brasil, a todos vestidos. No Brasil a gente já vê uma realidade diferente, né, de poucas roupas. Na verdade, eles não usavam roupa, os índios brasileiros. Então vamos lá, vamos a ver a cultura e os costumes e hábitos dos povos indígenas. A cultura indígena é um conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos. Importante destacar que não existe uma única cultura indígena, mas uma enorme diversidade cultural representada por civilizações autônomas com modos de pensar e agir únicos. Segundo dados do Censo 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem no Brasil hoje 896 mil indígenas distribuídos em 305 etnias diferentes, que falam 274 idiomas. Só por esses números já é possível notar a enorme diversidade das culturas indígenas que habitam o território brasileiro. Em relação ao idioma, existem dois grandes troncos linguísticos, o tupi, predominantemente amazônico, e o macro-G, não amazônico. Troncos linguísticos são conjuntos de famílias de idiomas da mesma origem, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o português ele é muito semelhante ao espanhol, então ele é do mesmo tronco linguístico, certo? Como também se parece algumas vezes com o francês, tá certo? Então isso é que é chamado de tronco linguístico. Então, quais eram os costumes, gente, dos povos indígenas? Quais eram os costumes deles? A oralidade
Eles transmitiam conhecimento através da oralidade. Um aspecto fundamental das culturas dos povos indígenas é a oralidade. Tradicionalmente, conhecimentos, costumes, valores são transmitidos dos mais velhos, ou seja, dos pais, dos avós, para os mais novos, para os mais moços, através da fala. Naquela época, para aqueles povos, a escrita para os índios brasileiros não era conhecida. Hoje a situação mudou. Os povos indígenas têm acesso à escrita, o que permite que se faça o registro de suas tradições, seja na língua de seus povos ou na língua portuguesa. Certo? A gente adianta mais um pouquinho aqui. Qual era a alimentação deles? A alimentação dos povos indígenas provém basicamente dessas atividades: pesca, caça, coleta e agricultura. Tá vendo, gente? Não é igual ao dia de hoje, em que a gente recebe tudo prontinho, compra lá no mercado. Os índios eles tinham que sair, né? Pelo menos os homens, as mulheres ficavam em casa fazendo alguns afazeres, ficavam lá na oca, enquanto os marinhos iriam desbravar, iam para a floresta, caçar, pescar, coletar e praticar agricultura para poder trazer o alimento para casa. Né? A coleta normalmente era uma tarefa feminina. Dentre os itens coletados, as nozes, as raízes, frutas silvestres e mel. Aves, macacos, antas, porcos do mato, capivaras e tatus são exemplos de animais caçados, seja por meio de armadilhas, zarabatanas ou arco e flecha. Para conservar a carne, os índios usavam a técnica do moquém, que consiste na instalação de uma estrutura de madeira sobre a fogueira. A carne moqueada ou defumada é usada em diferentes receitas. Entre os índios tradicionalmente cultivados pelos indígenas, podemos destacar a mandioca e o milho. Para muitas tribos, a mandioca é a base da sua alimentação. Entre os índios Tembé do Pará, a carne moqueada é desfiada e misturada com a farinha de mandioca para o preparo de bolinhos. Tá vendo? Isso deve ser bem gostoso, gente. Entre os índios do Apurinã, que vivem no vale do rio Purus, no Amazonas, o processo de cultivo e preparo da mandioca é longo e envolve toda a comunidade. Certo? Adianta mais um pouquinho aqui. A vestimenta. Em relação à vestimenta, era preciso chamar a atenção para a grande diferença que existe entre os povos mais inseridos na cultura do homem branco e os povos com pouco ou nenhum contato. Segundo o IBGE, os indígenas brasileiros vivem em cidades. Não é difícil imaginar que muitos indígenas tenham adquirido hábitos urbanos, usam tênis, bonés, calça jeans, mas não deixam de ser indígenas por causa disso. É o caso dos índios da aldeia Crucutu, localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Apesar dos inseridos na cultura urbana, os moradores da aldeia Crucutu mantêm as suas tradições. Seguindo aqui, a arte indígena. A arte indígena é baseada em variada e pode ser observada por objetos do uso cotidiano, como a cerâmica, as armas e os cestos, em objetos ritualísticos, como as máscaras, ou mesmo em itens de decoração do corpo, como plumas, braçadeiras e botox. A gente também tem um pouquinho falando sobre a arte cerâmica. A arte cerâmica indígena é um aspecto bastante importante da cultura. A tradição da arte cerâmica, embora fosse bastante variada em suas técnicas e estilo, abrange quase a totalidade das etnias brasileiras. Vejamos alguns aspectos da arte cerâmica. Como eram feitos esses objetos? A produção dos objetos da cerâmica é de tarefa feminina. A arte cerâmica ocupa posição de destaque dentro da cultura do povo, podendo servir como marca de sua identidade frente à cultura de outros povos. Existem cerâmicas que têm finalidade prática, recipientes, panelas, tigelas e vasos e cerâmicos decorativos. Então, gente, a partir de como eram feitos, os traços, o estilo, isso era uma forma de diferenciar, né, uma nação
da outra nação de índios. Então, a nação de índio tinha algum tipo de traço ao produzir as peças em cerâmica. Outros povos já deixavam suas marcas e o seu estilo de maneira diferente. Dando continuidade, você vê aqui uma imagem de um líder indígena muito conhecido no Brasil, chamado de Índio Raoni, da etnia Caipó, certo? Ele usa o disco labial chamado de botó, né? É uma coisa muito diferente para a nossa cultura, gente, mas era um hábito para eles. Uma coisa importante que a gente tem que ressalvar aqui também, um outro aspecto importante das culturas indígenas são as pinturas corporais. Entre os índios Xavante, as pinturas corporais são feitas por ocasião de festas e cerimônias, como o casamento. As cores utilizadas são basicamente o vermelho, o urucum, e o preto, o genipapo ou carvão. O urucum era uma espécie de árvore de raspa, de árvore lá dessa região da floresta, que eles arrancavam, colocavam na água e soltavam uma tinta vermelha. Certo, gente? E da mesma forma o preto, que era feito a partir do genipapo e do carvão. Então tá aqui, todos eles hoje, né, na nossa atualidade, vestindo shorts, mas ainda com alguns elementos como a vara, como alguns brincos, né, e outros utensílios que demonstram a cultura indígena. A gente também tem as festas e as danças. Um elemento importante da cultura indígena é a dança, realizada em diversas situações sociais, como festas, rituais religiosos, celebrações ou mesmo ritos fúnebres. Nos rituais xamânicos dos povos Kaiowã, na Deva, por exemplo, a música e a dança ocupavam uma função importante. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo só um instantinho, gente. Vocês estão vendo aqui, né? Dança do Toré, praticada por índios do povo Pancararu. Aqui também, né? Tipos de dança que eram praticados por esses povos. Um aspecto também muito importante, gente, a respeito da cultura indígena, é que eles buscavam soluções medicinais a partir da floresta, né? Então, o manuseio de alguns recursos de plantas medicinais traziam diversas curas. Essas curas hoje em dia, gente, essas plantas medicinais, hoje elas ficaram conhecidas, né, através de uma avó, de um avô, do pai, de uma mãe, que sempre, não, menino, tome isso aqui para gripe, tome isso aqui para dor de cabeça, tome, e eram todas plantas medicinais cujo conhecimento medicinal dessas plantas, né, que eram plantas capazes de aliviar, de trazer cura, eram dos nossos antepassados indígenas. É importante também falar que as plantas elas eram usadas com finalidade religiosa em cerimônias de cura. Os xamãs dos povos Yanomami fazem uso de um rapé alucinógeno a fim de entrar em contato com os espíritos que causam doenças e controlá-los. Por fim, gente, um aspecto muito importante que eu quero que vocês vejam é a religião dos povos indígenas. Se é impossível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião. Gente, cada povo indígena brasileiro tinha um próprio sistema de crenças, com seus rituais, e seus deuses e suas lendas, né? Então, do mesmo jeito que existe o católico, o evangélico, o espírita, o budista, o islâmico, né, que são várias religiões, dentro do Brasil, naquela época, que só existiam índios, os índios também tinham várias religiões. Todavia, gente, é possível apontar algumas principais características das religiões dos povos indígenas. Uma delas é a figura do xamã, o pajé. O Tupi-Guarani, quem era o xamã, o pajé? Era uma figura correspondente dentro da nossa religião a um pastor,
a um padre, né? Ele era um líder religioso, certo? O pajé era um líder espiritual, um especialista em assuntos religiosos, né? Era uma pessoa já de idade, onde através do transe ele consegue entrar em contato com os espíritos antepassados e seres sobrenaturais. O pajé, portanto, é aquele que estabelece a intermediação entre a aldeia dos vivos e a aldeia dos espíritos, seja essas pessoas ou animais. A principal tarefa dos xamãs é a cura, certo? Dentre os povos indígenas do Brasil não há adoração a única divindade, né? Então, como a gente é diferente, por exemplo, a nossa religião, ela é monoteísta. O que é monoteísmo, professor? Monoteísmo é quando a devoção ao único Deus, né? É isso que acontece na religião evangélica, na religião católica, né? Na religião muçulmana existe veneração apenas a um único Deus, a uma única divindade. Todavia, na cultura indígena isso era diferente. Como ocorre nas grandes religiões monoteístas, também não há dogmas ou um conjunto de doutrinas registrados no livro sagrado. Então, por exemplo, existe uma série de regras que são impostas dentro da nossa religião. Todavia, os indígenas, além de não ter uma figura central de adoração, de um único Deus, eles tinham vários deuses, né? Eles também não tinham esses regramentos, essas regras que eram colocadas sobre nós, né? O índio ele tinha uma ligação, a religião era vista a partir da natureza, né? A partir do sol, da lua, das estrelas, dos ventos, dos rios, dos mares, dos trovões, dos raios. Então, era a partir do contato que ele tinha com a natureza que ele fez a sua construção, né, religiosa. Certo, gente? Enfim, esses são os principais aspectos, né, que eu queria trazer aqui para vocês no dia de hoje, para a gente não, no dia de hoje, para a gente não se estender muito a esse respeito, certo? Ainda hoje eu vou colocar para vocês alguns pontos importantes que eu quero que vocês resgatem e discutam comigo a respeito da cultura indígena, né? Aproveitando o vídeo que nós vemos e a leitura desses blogs aqui da internet. Tá bom, gente? Abração. Até mais.